Visitaremos lugares que vemos todos os dias. Mas será que os enxergamos? O homem é a alegria do sim na tristeza do finito. Essas palavras do filósofo francês Paul Ricoeur resumem o nosso programa. Lugares de memória. Que seja minha luz, na minha aldeia tem um sim que me avisa. O que ocorreu hoje aqui foi uma homenagem à memória do Hélio Lourenço de Oliveira, que foi um professor catedrático de clínica médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, fundador do Departamento de Clínica Médica. A homenagem abarcou dois aspectos da sua atuação. A primeira delas é esta, de ter fundado um departamento muito inovador naquela época, certo? Na maneira de ensinar a clínica, na maneira de ter professores que se dedicavam, além do ensino, à pesquisa. Então ele foi um pioneiro neste aspecto e criou um modelo de ensino de medicina. Ele foi um defensor da autonomia da universidade. Então, naquele momento em que havia o regime militar, eles começaram a afastar compulsoriamente da universidade professores de destaque. E quando fizeram isto, ele reclamou, ele disse que isto não era correto, que a autonomia da universidade teria que ser respeitada, e como resposta ele também foi afastado e perdeu seu cargo. Então ele foi perseguido de certa forma, teve que se exilar do país, porque defendeu a autonomia da universidade. Meu pai veio para cá, então, convidado pelo Zeferino para fundar o Departamento de Clínica Médica, que é um departamento importante, grande, dentro do curso de Medicina, de Prática Médica. E ele trouxe com ele aceitou o convite do Zeferino com a condição de que ele pudesse trazer já alguns outros professores para constituir, desde logo, um departamento e não ser um catedrático que daí iria garimpar no local alguém para auxiliar. O Zeferino topou, ele trouxe então 6 pessoas que já tinham, todas elas trabalhavam no Hospital das Clínicas de São Paulo, ele tinha conhecimento, onde ele também trabalhava, e com isso ele montou um departamento que rapidamente começou a funcionar como tal. Esse foi o caráter inovador que o professor Zago mencionou, que é de fazer as mesmas pessoas que dão aula de medicina, elas fazem pesquisa. Combinam, então, uma atividade de criar conhecimento com a de fornecer conhecimento já estabelecido. Locus e personas. O nosso programa Lugares de Memória trata exatamente disso. Destacamos os lugares significativos da cidade de Ribeirão Preto e pessoas que se destacaram em seus diversos ramos de atividade, econômica, política, social e cultural. Nos 2 programas que se seguirão, falaremos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o primeiro campus da Universidade de São Paulo, no interior do estado, desde o ano de 1952. Dentre as inúmeras celebridades que se destacaram, trataremos deles de um expoente de reconhecida competência e relevância, tanto nacional como internacionalmente. Estamos falando do professor Hélio Lourenço de Oliveira, que, entre tantos outros, merece ser permanentemente lembrado. Estes 2 programas são um tributo devido à sua memória. Dr. Hélio Lourenço, uma glória da medicina brasileira. Doutor Ricardo, praticamente o senhor passou a vida aqui no campus. Esse ambiente e a influência de seu pai determinaram a sua vocação? Olha, se eu responder que não determinaram, ninguém vai acreditar. Então tenho que reconhecer que sim, né?
E só queria, o que mais talvez tenha contribuído para esse determinismo é o entusiasmo que eu enxergava nele por que ele fazia e o respeito que ele granjeava entre todas as pessoas que eu conhecia. Então, isso, mais do que qualquer outro fato aí, deve ter, sim, influenciado a minha decisão de seguir mais ou menos os passos dele. Em sua memória afetiva, quais os traços de personalidade que o senhor ressalta no Dr. Hélio Lourenço? Bem, o que ressalta para mim é a serenidade e a enorme honestidade intelectual. Não só a respeito do Dr. Hélio, mas outros grandes professores aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Além dele, o senhor acha que a memória desses grandes professores é convenientemente celebrada e lembrada? Olha, no que diz respeito à memória do Hélio, eu acho que sim. Essa entrevista, nesse momento, tantos anos depois da morte dele, demonstra isso que eu estava acabando de dizer. E, ao longo da minha vida, e até hoje, eu recebo inúmeras manifestações de apreço e, surpreendentemente, até em manifestações de reconhecimento que eu acho que são justas e apropriadas. Quais os aspectos que o senhor ressalta da vida e da obra de seu pai, Dr. Hélio Lourenço? Eu acho que o que ressalta é que a vida toda dele, profissional, foi desenvolvida dentro desta faculdade, desta unidade da Universidade de São Paulo. Toda não, mas desde que ele veio para Ribeirão Preto, e foi a época que eu... Foi em 1954. Isso, e que da vida da qual eu sou testemunha e mantenho lembrança precisa, né? É o empenho dele que ele teve sempre com o Departamento de Clínica Médica, do qual ele foi fundador, com a própria... Pioneiro, né? E pioneiro, ele, da própria Faculdade de Medicina, onde nós estamos agora, onde ele teve um papel, além do departamento, para a faculdade como um todo, ele teve uma participação muito grande. Isso é demonstrado, é evidenciado pelo fato de que, uma vez que a congregação da faculdade foi constituída após a saída do professor Zeferino, que até então era quem dirigia a unidade, dentro dessa congregação, desse colegiado que substituiu o professor Zeferino na governança da unidade, ele teve um protagonismo que é facilmente reconhecível, uma vez que ele foi, desde a constituição da congregação até a saída dele em 1969, o representante dessa congregação no Conselho Universitário da USP. E foi exercendo essa posição no Conselho Universitário da USP que ele granjeou prestígio, teve uma participação... E respeitabilidade. Respeitabilidade dentro do próprio Conselho, a ponto de ele ter sido guindado à posição de vice-reitor, que já se sabia no próprio ato de eleição dele que ele seria o reitor em exercício, e numa fase reconhecidamente muito difícil do país e da própria universidade, e embora tenha custado o final dessa atividade, da forma com que ele desempenhou essa posição, tenha custado o seu afastamento por um longo tempo da universidade, por forças de um ato baseado no ato institucional número 5, um ato federal,
Com a aposentadoria compulsória. Isso, aposentadoria compulsória, custou a ele, embora eu tenha convicção de que ele fez o melhor possível naquele momento. Perfeito. Pois é, eu conheço o nome, o prestígio do Dr. Hélio antes de morar em Ribeirão Preto. Eu morava em Minas, estudei em Belo Horizonte, eu sou de Passos, né? Sim. Mas eu via referências respeitosas ao Dr. Hélio de grandes figuras da cultura nacional, como o professor Darcy Ribeiro, que o cita inúmeras vezes. Sem dúvida, não só o Darcy Ribeiro, mas a projeção que o desempenho dele na própria universidade, dentro da universidade e principalmente a partir dos poucos meses que ele permaneceu exercendo a reitoria da universidade, né, que granjearam um reconhecimento de grande parte das pessoas que contavam e contam nesse país até hoje e que eu acredito que são responsáveis pela respeitabilidade que eu já mencionei anteriormente. Perfeito. É uma homenagem a ele que estamos fazendo. E como eu disse, eu tenho testemunhado inúmeras homenagens justas e merecidas e que dão base à minha convicção de que, no caso dele, pelo menos a memória dele é adequadamente celebrada. Muito obrigado, doutor. Prazer. Muito obrigado, doutor Ricardo. E agora vamos falar com o doutor Ayrton Custódio Moreira. Doutor Ayrton, quais os momentos mais marcantes da história da USP em Ribeirão Preto? Eu acho que a história da USP em Ribeirão Preto, ela antecede um pouco a própria USP aqui. Né? Há dois mecanismos ou dois vetores que convergiram. O primeiro deles, a redemocratização do país em 46, trouxe o anseio público para a universidade vir para o interior. Particularmente das cidades de Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Campinas. Então a sociedade civil, a imprensa, os políticos fizeram um movimento para se criar a universidade no interior. O governador Adhemar de Barros, então candidato agora, ele prometeu uma universidade em cada uma dessas cidades. Eleito, não pôde cumprir, obviamente, por razões orçamentárias. E aí ele estimulou o Conselho Universitário da USP para criar uma faculdade em cada lugar. Já existia, desde o início da USP, a excelente Exalc, Escola de Agricultura, no Luiz de Queiroz, mas fora disso não tinha nenhuma no interior. Isso em Piracicaba. E aí foi criada a Medicina em Ribeirão Preto em 52, a Engenharia em São Carlos em 53, em 62 a Odonto de Bauru e a Unicamp não deu certo fazer a USP, mas fizeram a Unicamp, o próprio Adhemar em 66. Então teve um movimento de interiorizar a universidade. E o Zeferino estava por trás das duas. O Zeferino Vaz estava atrás das duas. E ele, no caso, ele foi, naquela ocasião, no final dos anos 40, 50, ele foi o relator no Conselho Universitário da criação da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. E de relator, ele passou a ser o primeiro diretor, onde ele ficou por cerca de 12 anos. Então, na verdade, a primeira etapa foi o nascimento que surgiu do movimento do povo paulista para interiorizar a USP. O segundo movimento é o tipo de faculdade. Após a Segunda Guerra Mundial, a ciência foi muito valorizada. Com a descoberta da penicilina, os corticoides, sim, a energia nuclear, né? O avião a jato, e tudo isso valorizou muito. O Estado de São Paulo, o Brasil criou a Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência em 1948. Era o momento que favoreceu. O Getúlio Vargas e o final do governo Dutra criaram o Conselho Nacional de CNPq, o ACAPES, de Pessoal Superior, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Petrobras. Uma modernização. Houve uma modernização e valorização da ciência. Com esse espírito de ciência, né, que permeava o país, o Zeferino Vaz trouxe para cá um novo modelo de faculdade de medicina, que ele ampliou o modelo existente na nossa Cormã. E a inovação, inclusive, com o Dr. Hélio Lourenço na clínica médica. Qual é a grande inovação nesse ambiente científico? Já existia na Faculdade de Medicina de Pinheiros tempo integral para os docentes da cadeira básica.
Aqui ele criou o tempo integral para os docentes das cadeiras clínicas também. E o primeiro departamento criado na nova faculdade foi o departamento de clínica médica, que ele escolheu o então professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP São Paulo de Pinheiros, o professor Hélio Lourenço, para liderar a criação desse departamento. E para cá veio o professor Hélio e mais 6 jovens professores, então médicos assistentes, depois professores aqui da USP, acompanhando o professor Hélio Lourenço de Oliveira e criaram o departamento de clínica médica. Eu compartilho com alguns historiadores e alguns amigos de que o Ribeirão Preto tem uma história agrícola anterior, né, bem sucedida, mas com a crise de 29 e depois a mudança econômica provocada pela crise, acabou fazendo a cidade um centro comercial, mas a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto representou um salto extraordinário, porque acabou determinando o futuro de Ribeirão em termos de uma economia de serviços, né? Onde hoje representam mais de 90% da economia local. E a educação e a saúde, além do comércio, né, um pouco menos a indústria, determinaram a pujança de Ribeirão Preto hoje. Eu concordo plenamente. O papel da Faculdade de Medicina, instalada em 52, em mudar não só a parte cultural, científica, médica, de ensino, ela mudou a economia da cidade. Para você ter uma ideia, hoje, trazendo aos tempos atuais, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina e o campus da USP, nós temos cerca de 10 mil funcionários. Quase 8... Não, e a influência não é só regional, é nacional e internacional. É o que eu vou dizer para você. Eu digo para os meus alunos da Faculdade de Medicina que a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas estão em Ribeirão Preto, mas não só de Ribeirão Preto. Eles atendem ao país. Sim. Nós temos eu tenho ex-alunos, ex-residentes, ex-alunos de mestrado, doutorado, em 27 estados do país, incluindo o Distrito Federal. Todos os estados. A influência nacional de Ribeirão Preto tem o epicentro no campus da USP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Isso mudou. Concordo plenamente. E muda a economia. Esses 10 mil funcionários geram emprego. Os milhares de alunos que vêm para cá, né, só a Faculdade de Medicina tem 1.300 alunos nos seus 7 cursos. Né? O campus quase 5 mil. O HC tem mais de 800 residentes. Né? Nós temos quase 500 mestres e doutores. Esse pessoal vem do país inteiro, aluga apartamento, movimenta o shopping, gera um dinheiro nos postos de gasolina, restaurante. Isso é uma economia que a USP traz para a cidade, Entendi. Que tem que ser valorizado também. Além da ciência, é um centro nacional hoje de ciência na área biomédica. O que o senhor nos diria da vida e da obra do Dr. Hélio Lourenço e de outros grandes professores e cientistas que passaram Então, por vou voltar no começo da história. O professor Zeferino Vaz teve a intuição e a visão de trazer para cá grandes nomes. Para as cadeiras básicas, trouxe professores da Europa, né? ou da Argentina. Da Argentina, professor né? Covian, né? Que estavam escapando dos regimes ditatoriais. Participei de alguns debates com ele. Ou da desgraça pós-guerra. Né? E os professores de área clínica geralmente vieram, salvo um chileno da psiquiatria, vieram da USP São Paulo, né? Ou da Federal do Rio de Janeiro. Trouxe jovens livre-docentes que estavam motivados com essa nova bandeira de fazer faculdade, trabalhar em tempo integral e viver para educar, para pesquisar e para cuidar dos doentes do HC. Então isso foi muito inovador no país. Seguindo a sua linha, você me perguntou a primeira pergunta, quais eram os fatores que me marcaram? Um outro fator que eu quero lembrar foi a crise que nós tivemos com a ditadura militar, que fez uma triagem ideológica, aposentou professores, como o professor Hélio Lourenço de Oliveira, né, e criou um ambiente de medo na Universidade de São Paulo. Né? Eu lembrei o doutor Ricardo, que eu conheci o professor Hélio de nomeada, de prestígio, na obra do Darcy Ribeiro e de outros, porque ele era tratado com reverência e respeito. Era um grande intelectual, um homem da universidade. Né? Ele tinha o que ele chamava a revolução não sectária, revolução não pelo partido político, pela expressão, é uma bela expressão realmente, revolução não sectária é a mudança do país pela ciência, pela educação, independente da ideologia. Aliás, não deve entrar ideologia nisso, é uma mudança de melhorar a vida. Porque a ideologia contamina as intenções. Né? Esse é o Hélio Lourenço.
não é? O homem da revolução não sectária, não ideológica. Voltando ainda às dificuldades que nós tivemos, eu, em 1974, fui nomeado auxiliar de ensino, eu era o docente mais jovem do departamento. E naquele ano, a Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência fez uma homenagem a 5 cientistas dessa escola. O professor Maurício Silva, farmacologista, o professor Miguel Covian, fisiologista, o professor Kerr, da genética, o professor Diniz, da bioquímica, e o professor Hélio Lourenço, que estava aposentado pelo ATSI. E eu, como jovem docente, fui convidado para entregar a medalha para ele, que ia ser no prédio central aqui, no anfiteatro. Entretanto, eu recebi um telefonema da secretária. Mas os gorilas não deixaram. Justamente, que não podia ser aqui. Eles foram para o centro médico entregar. Algum tempo depois, eu fiquei sabendo que do lado do gabinete do reitor tinha um gabinete com um militar que proibiu o então diretor da escola a abrir as portas do anfiteatro para que os professores, esses 5, fossem homenageados. Mostra que coisas muito simples, banais do ponto de vista político, mas simbólicas do ponto de vista da sociedade, foram manietadas e controladas pelo regime militar. Eu vivi isso pessoalmente e lamento muito. Nós vivemos. Outro aspecto nessa caminho histórico, nesse fio condutor que você me colocou, eu quero destacar a residência médica, criada nos anos 50. Hoje nós temos mais de 40 programas para o país, né? Faz que o HC seja um centro de formador para o país. E a pós-graduação. Essa escola foi também uma das primeiras, talvez a primeira do país, que criou a pós-graduação senso estrito, mestrado e doutorado. Recebemos alunos do país inteiro. Eu tive problema com colegas gaúcho, sergipanos, nordestinos. Isso disso em todos os estados? Todos os estados. Foi a pós-graduação nas áreas básicas e clínicas, né? Foi um grande avanço. Um outro aspecto que agora me toca diretamente, como um dos trabalhos que eu fiz como então diretor, em 2001, foi a criação de 5 novos cursos. Novamente a Constituição, a belíssima Constituição de 88, que referentou a autonomia da universidade, a não separação do ensino e da pesquisa e da assistência. O que ela fez? Ela obrigou os estados a ter as constituições próprias. No ano seguinte, 89, o Estado de São Paulo fez a Constituição do Estado. E nos seus artigos, aliás, em 2 artigos, prevê que as universidades estaduais, leia-se USP, Unesp, Unicamp, ampliassem o número de vagas no limite da sua qualidade e mantivesse a pesquisa. E para isso, a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp mobilizaram, mas particularmente a USP. Nós passamos de 7.000 vagas na FUVEST para 10.500, hoje estamos 11.000. Houve uma ampliação de vagas sem cair a qualidade. Nessa escola, na medicina, na minha gestão, nós criamos 5 novos cursos na área de saúde. Fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e metabolismo, fonoaudiologia, informática e biomédica. E dobramos o número de alunos. Enfim, a democracia faz bem à saúde. A democracia faz bem para o ensino e à saúde, né? É um processo que eu sempre associo às constituições, aos momentos democráticos, ao crescimento da expansão da universidade. Aumentamos o número de alunos na USP, sem cair a qualidade, sem cair a pesquisa, e ao mesmo tempo, posteriormente, vieram as cotas que contribuíram para misturar mais gente e trazer gente do país inteiro e tornar mais republicana a instituição. Então, hoje a USP e a Faculdade de Medicina, depois de 70 anos, continua florescente e viva por causa desse investimento em pesquisa. O princípio da pesquisa é a crítica do conhecimento, né? É isso que faz a escola evoluir. Eu sempre digo para os alunos, essa escola poderia ser uma boa escola se não tivesse pesquisa. Falaria 200 quilômetros. Essa escola e a USP falam com o mundo por causa da pesquisa. É a pesquisa que nos leva e trazemos inovações, não só geradas aqui, mas no exterior, que passam para os alunos e passam diretamente para os doentes do Hospital das Clínicas. Essa é a minha visão da instituição. Muito agradecido, doutor Ayrton. Muito obrigado. Prazer conhecê-lo. Tá, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que agradeço a sua equipe também. Muito obrigado. Na próxima semana, daremos sequência aos depoimentos que relembram e homenageiam esse gigante da medicina brasileira, Dr. Hélio Lourenço. Não deixe de nos acompanhar.